Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do Centro Vicente Paulo. Estaremos hoje com a palestra Vós sois o Sal da Terra, com Cirne Ferreira. E agora nós vamos iniciar com a prece. Eu vou chamar aqui o Gúbio para a nossa prece inicial e logo em seguida estarei voltando para falar do nosso palestrante e em seguida a palestra. Só um momento. Boa noite a todos os amigos. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez reunidos em nome da doutrina espírita, pelo Centro Espírita Vicente Paulo. E vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo então nossa prece inicial, solicitando a espiritualidade amiga que nos ampare, que nos abençoe. Então, convido a todos a fecharmos os olhos, a elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Que a gente possa buscar também em nossos corações, em nossa mente, a figura do Mestre Jesus, que nos ampara, que nos assiste, que sorri para nós com seus braços abertos, esperando para que caminhemos até o seu encontro. É assim, então, que agradecidos pela noite de hoje, agradecidos por mais um dia de trabalho, de descanso, que podemos estar juntos às nossas famílias, que podemos passar junto às pessoas que amamos e que agora, neste momento, temos a oportunidade, através do estudo, através de ouvirmos, assistirmos a uma palestra, entendermos um pouco mais sobre os desígnios divinos, qual a doutrina espírita nos explica, qual a doutrina espírita nos convida. É por esse motivo, então, Pai, que também somos agradecidos. Agradecidos somos pela chuva que nos abençoa. Agradecidos somos pelo nosso corpo. Agradecidos somos pela saúde que tanto nos engrandece a alma. Agradecidos somos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor derrama incessantemente em nossas vidas e em nossa jornada espiritual. Mas, como sempre, não podemos ainda prescindir das rogativas, dos pedidos de auxílio, recorrendo à sua misericórdia, recorrendo à sua renovação em nossos corações. Pai, pedimos que mais uma vez o Senhor esteja conosco, pedimos que mais uma vez as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, para que os nossos problemas possam ser por Ti, Pai, amparados, abençoados. Mais uma vez solicitamos que o Senhor, em nossas vidas, tocando os nossos corações, nos fortaleça a alma, nos encha de fé e de coragem, para que continuemos os nossos passos, mesmo diante das dificuldades. São com essas palavras, pedindo para que abençoe a todos os participantes da noite, pedindo para que abençoe mesmo os que não puderam estar presentes aqui, que nós, como falamos, agradecidos, damos por início aos nossos trabalhos da noite. Muito obrigado e que assim seja. Gúbio, obrigado pela maravilhosa prece inicial, que nossos lares sejam muito abençoados. Iremos agora iniciar a palestra Vós sois o Sol da Terra, com nosso expositor Cirne Ferreira, que é um trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, evangelizador da juventude e coordenador adjunto da juventude da FEB. Quero agradecer a colaboração dele aqui nessa noite de hoje e gostaria que todos pudessem prestigiar este momento. Cirne, a palavra é com você. Obrigado, Leandro. Obrigado, amigos. É um prazer muito grande estarmos aqui nesta noite, onde vamos trocar algumas impressões sobre o Evangelho de Jesus, o nosso roteiro, o nosso referencial para todas as nossas circunstâncias de vida. Então, nós agradecemos o convite ao Centro Espírita Vicente Paulo e estamos aqui realmente para conversar sobre esse tema tão importante e que nos provoca reflexões bastante significativas. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Vós sois o Sal da Terra.
E eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para que através de alguns slides, nós possamos, então, nortear as nossas reflexões da noite. Então, eu vou compartilhar aqui, só um minuto. Ok, eu creio que todos veem. Então, o tema do nosso diálogo hoje é Vós sois o sal da terra. E complementando essa fala de Jesus, ele ainda arremata, e a luz do mundo. Então, nós vamos observar que o texto evangélico, na sua íntegra, está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 13 a 16. E como era muito comum ao Cristo, se valer de figuras do cotidiano das pessoas, para que as pessoas pudessem entender a relação dos conceitos do Evangelho com as suas situações, as suas vivências dentro do cotidiano. E assim, o evangelista Mateus nos narra: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então aqui a gente percebe, conforme a narrativa do evangelista Mateus, o cuidado que o Cristo trouxe realmente ao colocar essa lição. Então, sois o sal da terra. E aqui nos cabe perguntar, por que a figura escolhida aqui foi a figura do sal? E ainda, na fala do evangelista, ele ainda arremata: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, o sal, ele é o tempero que realmente é o diferencial na comida. Então, se nós observamos que a comida está sem sal, ela está insípida, ela não tem o gosto do sal. Ao mesmo tempo, se nós verificamos na comida o excesso, a comida fica salgada e ela também não serve ali para alimentação. Então, o sal, enquanto tempero, ele precisa chegar ao equilíbrio. E o equilíbrio realmente é importante para qualquer ação de um trabalhador do evangelho, de um aprendiz de um evangelho. Então, a postura do equilíbrio. E talvez seja por isso que o Cristo se valha exatamente da figura do sal, como ele poderia ter se valido de tantas outras. E ele conta em várias passagens do evangelho, através de vários conceitos, né, da vivência das pessoas. Então, aqui nesse contexto, o sal, ele busca a nos falar exatamente desse equilíbrio tão necessário. E uma coisa também é importante ressaltar nessa lição. Esse texto evangélico, ele está posicionado logo após as bem-aventuranças. E aí nos leva a crer que Jesus, após levantar o ânimo dos caídos, no famoso Sermão da Montanha, ele se dirige, neste momento, então, aos discípulos que o acompanhavam para apontar-lhes responsabilidades e conscientizá-los quanto aos seus compromissos que deveriam assumir com os seus colaboradores diretos. Então, também essa fala, ela está direcionada aos discípulos, já prevendo, possivelmente, o desencadeamento do futuro e também alertando esses discípulos sobre as responsabilidades que eles iriam assumir após a sua partida, e ressaltando a necessidade de agir com o equilíbrio,
porque o Cristo sempre demonstrou muito equilíbrio em todas as suas ações. E era necessário que os apóstolos, agora como futuros representantes do Cristo na Terra, também tivessem a postura do equilíbrio, da harmonia ao longo de todas as suas ações. Então, o sal realmente, ele é o condimento. Ele é tão conhecido de todos nós. Nós percebemos que o sal, ele está em qualquer classe social. Então, todas as pessoas, independente da sua situação social, elas se utilizam do sal, né, para que possam condimentar as suas comidas. E aqui, realmente, o sal é algo que está muito presente na vida de todas as pessoas. E ele deve ser usado de maneira muito adequada. Aí, o equilíbrio, de modo balanceado, para não tornar a alimentação insípida ou ela salgada. Ou seja, todos nós identificamos pelo nosso paladar de imediato quando a comida não contém sal ou quando esse sal ele está exagerado. E essa imagem do sal, como nós já dissemos anteriormente, é o equilíbrio de tudo na vida da gente. Tanto é que se nós percebemos que uma comida ela não se encontra insossa nem salgada, então até o nosso paladar ele se mostra dócil para que nós possamos ingerir essa comida. E aí, no caso do sal ainda, nós vamos observar que o sal é um dos elementos presentes dentro da nossa própria composição corporal. Nós vamos observar que nós temos o sal presente nas nossas lágrimas, nós vamos presenciar que também o sal está presente dentro dos componentes do nosso corpo e tem ali dentro uma função também de equilibrar. Então, quando nós acabamos consumindo o sal em demasia, nós temos os problemas como a hipertensão, como a formação dos cálculos renais e outros quadros de enfermidade. E, ao mesmo tempo, também, né, quando nós não consumimos o sal com iodo, é muito comum aquela doença que hoje já se encontra bastante eliminada, até por conta de uma legislação, que é o bócio, né? Então, aquele famoso caroço que tem aqui, na altura aqui do nosso pescoço aqui, né, do nosso papo. Então, a gente percebe a necessidade da utilização desse sal com equilíbrio. E o sal também, ele se encontra presente na natureza. E uma coisa bem interessante que a gente pode ressaltar aqui é com relação à água do mar. Então, se nós formos até o mar, nós vamos perceber realmente que ali a água é salgada. E o sal extraído da água do mar, ele não tem as suas propriedades alteradas. Então, nós temos aí uma mudança de forma, porque no mar realmente ele está presente, ele está misturado ali um solúvel, né, que é a água. E quando ele é extraído, né, as suas propriedades, né, com a perda da água, o sal, ele não as perde. Então, ele continua com o mesmo gosto, ele continua com a sua mesma composição química. E isso também nos chama a atenção do ponto de vista de nós olharmos ao trabalhador espírita, ao discípulo do Evangelho, ao aprendiz do Evangelho. Então, as nossas emoções e o nosso trabalho, nós precisamos agir de modo equilibrado, de modo bastante harmônico. E essa figura do sal simboliza muito bem isso. Ou seja, o Cristo já vislumbrava os desafios que os discípulos ali iriam enfrentar com relação à grande problemática do mundo, com relação à questão da própria aceitação do Evangelho. Mas o Cristo diz a ele, olha, vós sois o sal da terra, para que eles pudessem entender a necessidade de agir com o equilíbrio e com a harmonia. Então, nós não poderíamos chegar ao excesso de converter ou então pregar o Evangelho de maneira tão contundente, de modo a violar as consciências
das pessoas que ali estavam, ou seja, o evangelho não era uma imposição, mas o evangelho era uma questão de aceitação. E, ao mesmo tempo, nós não poderíamos ali, os discípulos, permanecerem tímidos e não cumprirem com a sua missão. Era necessário fazer o trabalho, mas fazer com equilíbrio. E aqui, realmente, eu acho que vale uma reflexão muito importante, que o Cristo era considerado o rei dos judeus. Ele não era aceito pelos judeus, mas ele foi o profeta, né? Ele foi o rei tão esperado. E aí, só fazendo uma correção, a sua vinda foi profetizada. Ele não foi o profeta, mas ele trouxe muitas coisas, muitos esclarecimentos. Mas a visão que nós queremos dar aqui é a de que o Cristo, a sua vinda foi profetizada em vários momentos. Então, se nós pegarmos ali Daniel, Isaías e outros profetas que estão lá no Antigo Testamento, a sua vinda era prevista, então, por esses profetas que realmente traziam esse conhecimento do mundo espiritual superior. Em contrapartida, ele seria o rei que viria para libertar o povo judeu. Só que o povo judeu tinha a interpretação de que esse rei viria na forma de um exército, né, com um poderio muito grande, para que pudesse realmente subverter, né, o jugo romano ao qual o povo judeu estava submetido àquela época. Mas não foi isso que nós vimos, né? Nós vimos que a segunda revelação, a revelação trazida pelo Cristo, foi a revelação de amor. Não foi a revelação da imposição, da guerra, mas foi uma revelação que nos mostra Deus como nosso Pai, e isso é muito importante, e é uma visão um tanto quanto esperançosa que a gente passa a ter com essa visão de Deus Pai. Já não é a visão que Moisés havia trazido à sua época, de acordo com os costumes da sociedade. Então, a gente vai avaliando que a cada tempo realmente há uma necessidade de uma transformação, de uma melhor compreensão das ideias, mas a ideia que o Cristo trouxe e a sua grande revolução foi, de fato, a revolução do amor. E a revolução do amor é uma revolução de equilíbrio, não é uma revolução de imposição. Então, aqui nós vamos encontrar o equilíbrio das emoções, a questão do equilíbrio na utilização dos valores morais e intelectuais, né, para que possamos usar também de uma forma segura, e para que nós possamos, então, colaborar, cooperar na tarefa que nos é confiada. Então, quando nós olhamos a instituição espírita, o trabalhador que está ali recebendo as pessoas, ouvindo das angústias, ele tem que agir com equilíbrio. Então, naquele momento, ele representa, de fato, o sal da terra. E nós, tantas vezes, das nossas relações familiares, das nossas relações sociais, das nossas relações profissionais, ou em qualquer outro âmbito de nossa convivência, se nós somos discípulos, aprendizes do Evangelho, então nós precisamos agir com esse equilíbrio. E aí, dessa forma, nós estamos agindo como o sal da terra, como Cristo nos ensina. E essa lição, realmente, ela repercute muito na questão da nossa interpretação, porque nós não somos os eleitos. Isso aí nós compreendemos muito bem, que todos nós estamos submetidos aqui a um processo reencarnatório, e a nossa principal função aqui, o nosso principal compromisso é com a nossa iluminação pessoal e com a nossa evolução espiritual. Então, a nossa consciência, o nosso entendimento nos leva para que cheguemos a essa compreensão. Mas nós só iremos atingir essa compreensão e vamos cumprir este compromisso quando nós conseguirmos colocar, de fato, em prática o Evangelho. E colocar em prática o Evangelho é vivenciar
no dia a dia, através de muita simplicidade e com muita humildade, as lições que nos foram ensinadas por Jesus. E Jesus não se valeu aqui de figuras rebuscadas, de teses muito profundas, que as pessoas não compreendessem a época em que ele falava. Mas ele se valeu exatamente desses símbolos do cotidiano para que as pessoas pudessem entender a importância e a profundidade da vivência do Evangelho em todas as suas vidas. E uma coisa que é importante também ressaltar é que Jesus jamais impôs a sua doutrina a quem quer que fosse. E o Espiritismo também nos ensina que nós jamais devemos impor os nossos conceitos, as nossas interpretações a quem quer que seja. Então, aqui nós falamos no sentido de trazer os elementos, para que todos tenham condições de refletir. Nos valemos, então, das obras, né, que os espíritos nos trazem, no sentido de ampliar o sentido da nossa compreensão, para que consigamos ver um pouco mais longe e consigamos também identificar essa necessidade dessa prática e dessa vivência dentro do Evangelho. Mas quando nós falamos do sal, nós não estamos falando de uma figura tão longe, de algo que é incompreensível para a maioria das pessoas. Absolutamente. Nós estamos falando de um prato de comida ou de qualquer outro alimento que nós identificamos através de uma função orgânica, né, que a gente tem ali do nosso paladar, de um sentido, melhor dizendo, não de uma função, mas de um sentido que nós possuímos, para que possamos avaliar exatamente, através do nosso paladar, o que aquela comida, né, qual é o gosto, qual é o sentido daquilo no momento em que nós estamos famintos. Né? E é muito bom para todos nós comermos, nos alimentarmos a partir de um alimento que esteja bem temperado, com sal, né? Porque nós identificamos, e o paladar realmente ele é imediato nesse sentido, nós verificamos muito rapidamente se uma comida está sem sal e se uma comida ela está excessivamente, né, com sal. Então isso é muito comum para todos nós. E aí, quando nós chegamos aos extremos, que é a falta ou ao excesso, nós compreendemos que ali existe o meio termo, existe o termo do equilíbrio. E quando nós chegamos a esse equilíbrio, com certeza, esse alimento, ele fica bem mais saboroso, né? O sentido que nós utilizamos para compreender, ele fica mais tranquilo, né? Porque ele não percebeu ali que há extremos. E isso representa muito a questão das nossas atitudes no dia a dia. Nós não podemos jamais sermos extremistas. Até porque dentro do Evangelho, se nós nos debruçarmos a tantas e tantas questões que ali são colocadas, há tantos e tantos exemplos que são citados pelos evangelistas, nós vamos encontrar exatamente esse ponto do equilíbrio, que é peculiar não somente a Jesus, mas aos bons espíritos e todos aqueles que já conseguem intimamente compreender com um pouco mais de profundidade o sentido das palavras do Evangelho, né? Para alguns, assim, isso aqui seria muito superficial, ou seria muito simplório. Não, mas não é. O caráter da comparação do sal, ele está ali envolvido de uma profundidade muito grande, exatamente. Tanto é que nos convoca a uma interpretação, né, para que a gente possa dimensionar um pouco daquilo que o Cristo realmente gostaria de nos esclarecer com aquele exemplo que ele nos trouxe. E aí, realmente, né, se o sal ele perde a sua propriedade, como é que ele vai cumprir o seu papel, que é o papel de salgar? E aí, se o sal perde a sua propriedade, ele não serve para nada. Então, ele vai ter que ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, ele perde todo o seu sentido de existir.
Então, se o sal for destituído do seu componente ativo, ele torna-se insosso, ou seja, ele perde a sua qualidade primordial. Se os discípulos do Cristo são o sal da terra, então eles não devem se tornar insípidos, isto é, corruptíveis ou contaminados pelas influências inferiores que os afastam da vivência do Evangelho. Ou, né, esse sentido do insípido também pode ser avaliado no sentido do indiferente, do tanto faz. O discípulo do Cristo, ele não pode ser indiferente. Então, nós não podemos agir como se nada estivesse acontecendo ao nosso redor. Porque o Cristo, ele nunca ignorou qualquer pessoa que ali estivesse. E aí nós vamos verificar nas inúmeras passagens do Evangelho que o Cristo sempre se cercou daqueles que eram os excluídos, daqueles que talvez não fossem aceitos na sociedade por conta da sua questão de origem, por conta da sua questão de ganho, por conta da sua questão cultural. Não, ao contrário, o Cristo se acercou foi desse. E aí, quando a gente para observar também um pouco dessa lição, nós vamos observar que ele fala que os discípulos são o sal da terra pouco depois de ter falado no Sermão da Montanha, ou seja, um pouco antes, um pouco depois de ter dado esperança a todas aquelas pessoas que ali se encontravam, porque o Evangelho, ele precisa representar esperança na vida de todos nós. Da mesma forma, quando nós somos avaliados no sentido de ser o sal da terra, é porque alguma coisa nós estamos fazendo de diferente na vida de alguém, né? E aí, realmente, assim, se a gente não faz diferença, é como se ali não tivesse o sal. Se a gente prejudica, então a gente salgou, né? A gente levou isso ao excesso. Mas se nós agimos ali com equilíbrio, com parcimônia, com harmonia, então nós cumprimos com esse papel do sal, realmente, de fazer a diferença na vida de alguém. E isso é muito importante, porque todos nós temos inúmeros exemplos de como as pessoas podem fazer diferenças, né? Como as pessoas podem fazer diferença na vida de alguém. E todos nós vamos lembrar de alguém que em algum momento da nossa vida representou exatamente esse sal, né? Fez a diferença com esse equilíbrio e com essa harmonia. Da mesma forma que nós vamos buscar exemplos de pessoas que passaram pela nossa vida e que podem representar aqui de forma alegórica a figura do sem sal. Simplesmente passou. Agora, também vamos verificar a figura daqueles que, em excesso, né, salgaram a comida, e a comida realmente ela não pôde ser alimentada. Então, esse ponto de equilíbrio, ele é fundamental. Eu gostaria aqui de trazer uma pequena história que o nosso irmão Divaldo conta, para explicar um pouco essa questão do que significa esse sal realmente na vida da gente e de como nós podemos fazer essa diferença na vida de alguém. Então, o nosso irmão Divaldo Franco, ele fala que no mês de agosto de 1971, em plena guerra do Vietnã, um soldado americano se encontrava então no Vietnã, ele era piloto e comandava o seu esquadrão. O mês era agosto de 1971, e naquele momento ele conferia os armamentos da sua aeronave. Naquela noite, o seu esquadrão, então, iria fazer um ataque surpresa aos inimigos. E ele sentiu um aperto muito grande no coração. Já fazia muito tempo que ele estava fora de casa, e ele sentia falta dos seus familiares, dos seus entes amados, mas também sentia falta do seu país. E a dor o apertava ali dentro. E ele queria logo que a guerra terminasse para que ele tivesse condições
de retornar ao seu lar novamente. E ali ele terminou de se conferir o armamento da sua aeronave, isso por volta das 5 da tarde, se reuniu com os pilotos que o acompanhariam naquela missão, naquela noite, jantou, e quando foi às 19 horas, o seu esquadrão levantou voo. E naquela noite, a sua aeronave, a aeronave em que ele, que se chamava Charles Kimbler, ela foi bombardeada, e ele, no momento em que sentiu que a aeronave havia sido atingida, ele ejetou o seu assento. Quando ele ejetou o assento, o paraquedas se abriu, ele conseguiu se salvar, mas caiu na mata, na floresta, e logo foi capturado, então, pelo exército inimigo. Quando ele fora capturado pelo exército, ele foi levado, então, a uma prisão, e essa prisão era um pântano. Então, os seus membros inferiores, da cintura para baixo, estavam praticamente mergulhados em lama o tempo inteiro. E ali, ele aguentou cerca de 2 anos, quando, no ano de 1973, numa troca de prisioneiros entre os dois países, então Kimbler foi estava no grupo, onde ele pôde ser trocado por prisioneiros do exército inimigo. Então, em 73, ele retorna ao seu lar. Então, quando ele pisa novamente no solo americano, ele sente uma emoção muito grande no coração. Estava de volta para casa. E como era considerado um herói nacional por ter ido à guerra, ele começou a proferir conferências em vários auditórios, hotéis, lugares onde as pessoas se reuniam para ouvi-lo e, consequentemente, compartilhar a sua experiência na guerra. E ele passou a ser um palestrante de muito sucesso, e todas as suas palestras eram bastante concorridas, as pessoas pagavam para assisti-lo falar. E numa das suas conferências, na cidade de São Francisco, ele lotou o auditório de um hotel. E ali fez brilhantemente a sua palestra. Ao final, as pessoas o aplaudiram de pé. E então ele encerrou, se dirigindo ao restaurante do hotel, onde foi tomar um café. E lá se sentou, evidentemente as pessoas o assediavam, queriam tirar fotos, queriam conversar com ele, e ele atendeu a todas as pessoas. Mas durante esse momento em que ele atendia as pessoas, ele percebeu que alguém se sentou na mesa à frente e começou a olhá-lo fixamente. E as pessoas iam passando, mas ele olhava para aquele estranho que estava sentado na mesa da frente, e aquele estranho sempre ali observando. E aí as pessoas foram cumprimentando, foram saindo, a tal ponto que no restaurante do hotel ficou apenas Charles Kimbler e aquele desconhecido. E quando o desconhecido percebeu que eles estavam a sós, se aproximou, sentou na mesa de Kimbler e disse: Tenente Kimbler, o senhor se lembra de mim? E então Kimbler olhou aquele rosto e foi até as reminiscências da sua memória buscar alguma semelhança, algum fato que o pudesse fazer lembrar daquela figura. E depois de alguns minutos, se dirigiu então ao desconhecido, lhe dizendo: meu amigo, lhe desculpe, mas eu não o reconheço. E aí então, de forma muito humilde, aquele desconhecido virou para Kimbler e lhe disse: Tenente Kimbler, eu servi no seu esquadrão. E na noite em que o seu avião foi abatido, eu dobrei seu paraquedas. E aí Kimbler leva um susto enorme e pensa: como um gesto tão simples poderia ter significado tanto na vida dele? Ora,
Se o paraquedas não abrisse no momento em que a sua aeronave for atingida, provavelmente ali ele não estaria vivo. Então ele se levanta e dá um abraço muito forte naquele desconhecido. Ele diz: muito obrigado. E a partir daquele momento, ele passou a fazer as suas palestras, mas não cobrar nenhum centavo para quem o assistisse. E todas as vezes que ele terminava as suas palestras, ele perguntava a quem estava presente no auditório: quem dobrou seu paraquedas hoje? E esse exemplo, realmente, ele significa algo bem expressivo nas nossas vidas. Porque se nós estamos falando do sal, nós falamos de um elemento comum que pode trazer um diferencial na vida de tantas pessoas. E aqui nós gostaríamos de encaminhar uma reflexão. Será que nós estamos tornando a vida das pessoas com quem convivemos sem sal, insípida? Ou se nós estamos passando na vida das pessoas e deixando excesso de sal, a ponto de que aquelas pessoas tenham, então, dificuldade de conviver conosco. E também queria que nós refletíssemos aqui na noite de hoje. Se nós estamos colocando o tempero dos nossos sentimentos na vida das pessoas de forma equilibrada, de forma harmônica, de forma a não provocar a indiferença, ou tampouco de forma a provocar o afastamento, a repulsa, para que as pessoas não queiram conviver conosco. Então, o sentido do sal, realmente, ele é o sentido do equilíbrio. E todos nós somos responsáveis pelas escolhas que elegemos, somos responsáveis pelas atitudes, por menores que sejam, na vida das pessoas. E no momento em que nós estamos vivendo, e aí vocês me assistem através de uma tela, mas eu consigo perceber aqui o nosso nível de diálogo através da identificação das vibrações que nós temos neste momento, e nós nos sentimos muito à vontade para compartilhar dessas reflexões com os amigos que nos assistem, porque são reflexões importantes no momento de mudança em que nós enfrentamos, ou seja, que essa pandemia mudou a maneira do convívio. Nós vivemos aqui uma situação de afastamento social, que ainda ela ocorre, porque realmente não superamos ainda a pandemia, mas nós não podemos tornar o afastamento social o momento insípido de não fazer a diferença, de não nos fazermos presentes na vida das pessoas. Mas também não podemos tornar esse momento de afastamento social, em que estamos trabalhando em casa, alguns companheiros, infelizmente, perderam o emprego e estão convivendo mais diretamente com as suas famílias, com os corações mais amados. Nós não podemos tornar esses momentos de convívio momentos extremamente salgados. Nós não podemos transformar esses momentos em momentos de repulsa. Então, a lição de hoje significa que nós precisamos usar esse sal, esse tempero que a providência divina nos deu e que todos nós temos indistintamente. Aqui não falamos de condição social, de nível cultural, não, porque todos nós somos aprendizes do Evangelho e quem sabe um dia seremos discípulos de Jesus, porque vamos ter condições de assimilar de uma forma mais profunda os seus ensinamentos, vamos transformar a nossa vida nessa vivência do Evangelho. Mas nós estamos sendo conclamados, neste momento em que estamos vivendo
toda essa transição, né, todo esse momento de transformação que o nosso mundo está passando. Por quê? Porque nós estamos sendo chamados à vivência do Evangelho, a vivência de nos amarmos mais uns aos outros, a vivência de convivermos e compreendermos que os outros têm defeito tanto quanto nós temos. Mas nós só vamos perceber as nossas fragilidades e os outros só irão perceber as nossas fragilidades através do convívio. Sem convívio, nós não percebemos quem é o outro, mas também sem o convívio, nós não percebemos quem nós somos. Então, de alguma forma, o momento que nós estamos vivendo é o momento em que nós estamos aprendendo a olhar para dentro de nós mesmos e realmente perceber qual é o tempero que nós estamos empregando na nossa vida e no convívio com os nossos. E o Evangelho nos chama, nesse momento, para fazermos esta reflexão. Bom, e aí nós vamos misturando esse sal que existe em nós, as substâncias alimentícias. E vamos ter que perceber que, de acordo com a mistura, nós vamos produzir efeitos. Agora, que efeitos que nós desejamos que sejam produzidos a partir desse tempero que nós estamos empregando? Então, assim também, o aprendiz dos ensinos de Jesus, para atuar junto aos companheiros de jornada, vai precisar conviver, participar das dificuldades, compartilhar dessas dificuldades, mas também dividir as alegrias que estes momentos de aprendizado têm nos proporcionado. É um momento que nós precisamos crer que nós não estamos abandonados. O Evangelho nunca esteve tão vivo junto de nós. Agora, o Evangelho espera de nós o cumprimento, a vivência. Então, todos nós estamos sendo conclamados nesses momentos de dificuldade, de transição, de turbulência, a essas modificações. E a imagem do sal, ela é muito significativa, porque ela nos traz a percepção de uma substância simples, conhecida por todos nós, mas que tem um papel tão preponderante na nossa vida diária, e principalmente no momento de alimentação, porque nós não podemos passar sem essa alimentação. E aí, trazendo a figura do sal para o Evangelho. O Evangelho representa o nosso alimento. E ele não pode representar a indiferença daquele que conhece e que realmente ignora a sua prática, como ele também não pode chegar ao extremo de ser impositivo, porque isso seria totalmente contrário à fé conforme nos ensina o Espiritismo e o próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, quando o Evangelho segundo o Espiritismo se utiliza por diversas vezes da expressão da fé raciocinada. A nossa fé é uma fé raciocinada, ela não é uma fé impositiva. Então, o sal também não pode representar o excesso nesse momento e em tantos outros que nós já vivenciamos e que nós vamos vivenciar, no sentido de impor a nossa fé a quem quer que seja, mas que nós precisamos agir com o equilíbrio do coração, com o equilíbrio das virtudes, com o equilíbrio das palavras, com o equilíbrio das nossas emoções, para que realmente nesse clima de harmonia a gente possa compreender na prática
o que significa o título de sermos o sal da terra. Eu sei que muitos irmãos que nos ouvem e que nos assistem nesse momento podem estar se perguntando, mas é muito difícil. Eu concordo. Mas esse é o nosso objetivo, é o nosso desafio. Nós não reencarnamos de férias, nós reencarnamos para nos melhorarmos e aprendermos. E nós só iremos nos libertarmos das dores, que não são punições, mas são processos de educação, quando nós chegarmos de fato a esse equilíbrio. Muitas vezes nós almejamos tanto a cura do nosso corpo, mas esquecendo que a cura definitiva de todos nós é a cura da nossa alma. E a cura da nossa alma, ela vai ocorrer de fato quando o Evangelho for praticado, ele for vivido, ele for sentido por todos nós. E aí nós não seremos os indiferentes, porque não seremos insípidos, e nós não seremos os extremistas, salgando tudo que há ao redor de nossa parte, do nosso convívio, tornando as nossas relações tão difíceis. Então, que o sal possa simbolizar sempre muito equilíbrio, mas que nós não deixemos de agir para tentar fazer a diferença nas nossas vidas e nas vidas daqueles que compartilham da convivência conosco. Então, nós agradecemos muito a atenção dos irmãos que nos assistem na noite de hoje e as vibrações de muita paz e de muito amor que o esclarecimento do Evangelho e o texto Evangelho muito sublime nos trouxe na noite de hoje. Eu me sinto mais ou tão enriquecido quanto os irmãos que agora estão recebendo essa lição, e com certeza, pessoalmente, significa também um momento de extrema reflexão a esse irmão que vos fala. Muito obrigado a todos os irmãos, votos de muita paz e de uma semana de muita luz e de muito aprendizado. Sidney, palestra, eu acredito que foi feita para mim, né? Eu acredito que todos nós que estamos assistindo aqui neste momento trouxe essa reflexão, né? O quanto nós precisamos melhorarmos, né? Dosarmos esse sal em que nós estamos nos tornando, né? Em nome do Centro Vicente Paulo, quero agradecer a essa palestra que trouxe muitas reflexões para todos nós. Senhor, que Jesus possa abençoar cada vez mais, né, a sua trajetória, o seu trabalho, em nome do Centro. Rogamos, né, que todos nós possamos trabalharmos em nós, né, esse autoconhecimento, esse melhoramento, que possamos buscarmos, né, sermos pessoas melhores nesse mundo que precisa cada vez mais de pessoas de bem, que tenham amor ao próximo. Quero agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. Vou passar agora para o nosso trabalhador da casa e presidente do Centro Espírita Vicente Paulo, Sinésio, para a nossa prece final, e desejo a todos uma semana muito abençoada e de muitas luzes. Nos resta agradecer realmente, após tantas reflexões importantes, que possamos então colocar em prática o Evangelho, vivenciar as lições que Jesus nos trouxe. Pedimos então o apoio a nosso Pai Maior, para não sermos indiferentes em nenhuma das situações em que devemos, sim, dar a nossa parcela de colaboração. Que tenhamos, sim, o equilíbrio no dia a dia, para sermos um colaborador para um mundo melhor.
hoje um dia importante na sociedade, dia em que a sociedade em geral exerceu o direito democrático através dos votos para os nossos representantes municipais. Lembramos e pedimos, então, apoio aos benfeitores espirituais para que possam iluminar, amparar e proteger a cada um desses eleitos, para que eles possam, sim, serem aquele que faça a diferença, que possa trazer o tempero necessário para um mundo melhor. Pedimos realmente a cada colaborador que de alguma forma esteja ligado à nossa casa espírita, que possamos nos manter unidos, cada vez mais fortes, mais firmes, para superarmos juntos esse momento de dificuldade, momentos esse em que a pandemia ainda nos traz reflexões, nos faz realmente avaliarmos a todo momento o que se passa e o que devemos realmente construir de forma diferente. Pedimos ao nosso amado Mestre Jesus, que a tua luz, o teu amparo, possa se estender e fortalecer em cada um de nós, e que assim seja por todos os momentos de nossas vidas.